Enquanto isso, por sua própria conta, Prabhupada tentava adquirir terra suficiente para começar. O projeto da cidade de Mayapur exigiria um grande acúmulo de capital e muitos anos de trabalho para poder desenvolver-se. Porém, proclamaria as glórias do Senhor Krishna Chaitanya com potência ilimitada. Mayapur tornar-se-ia famosa, atraindo pessoas de todo o mundo para ver a singular e moderna aplicação da intemporal sabedoria védica. Prabhupada explicou a seus discípulos que, embora um renunciado tradicionalmente não se envolva com dinheiro, o desejo do devoto é unir Lakshmi, a deusa da fortuna representada pela riqueza, a Narayana, Deus. Os devotos chamam o dinheiro de Lakshmi, e Lakshmi é a deusa da fortuna que está sempre com seu esposo, Deus, Narayana. Disse haver um fundo de verdade no ditado popular: ninguém dá ouvidos a um homem pobre. Se ele anunciasse palestra de A.C. Bhaktivedanta Swami num terreno baldio em Mayapur, ninguém viria. Especialmente os ocidentais só conseguiriam ouvir algo sobre Krishna em acomodações confortáveis e atraentes. Portanto, Prabhupada planejava construir boas acomodações para os visitantes da cidade transcendental da ISKCON Hare Krishna. Aos poucos, a demonstração dinâmica dos aspectos artísticos, filosóficos e humanitários da consciência de Deus, Krishna, afetaria profundamente o mundo. Prabhupada pediu a Surabhi que projetasse um plano piloto para a cidade de Mayapur. Passando a noite em claro, Surabhi fez um esboço arquitetônico preliminar, mostrando áreas específicas da cidade destinadas a sacerdotes brahmanas, governantes kshatriyas, comerciantes e artistas e trabalhadores da classe baixa. O esboço também mostrava templos, escolas, ruas, calçadões, prédios residenciais, chalés, um estádio e um aeroporto, bem como aspectos do programa de autossuficiência, moinhos de vento, sistemas de irrigação e campos agrícolas. Poxa vida, uma cidade inteira consciente de Deus, Krishna. Prabhupada tomava sua massagem quando Surabhi trouxe-lhe o projeto. O corpo dourado de Prabhupada reluzia com óleo de mostarda enquanto Harishauri, cautelosa e vigorosamente, massageava sua cabeça, costas, peitos e membros. Prabhupada estava descontraído e calado, com os olhos fechados em meditação. Mas quando Surabhi entrou com o desenho de Mayapur, ele ficou animado. Prabhupada gostou da planta e conversou sobre ela durante 1 hora. Agora Surabhi deveria fazer um projeto formal e abordar arquitetos profissionais e as agências governamentais apropriadas. Os devotos que viessem a Mayapur também deveriam conhecê-la, sendo tão fabulosa e tão importante como era, a cidade de Mayapur deveria agora se tornar uma realidade. As vésperas do festival, as vésperas do festival. Tá, Bimala, tá certo, eu que estou embananado aqui. As vésperas do festival. Alguns dos renunciados chegaram, esperando associar-se mais intimamente com Srila Prabhupada, antes que começasse o fluxo de devotos. Deve ser erro de digitação. As vésperas dos festivais, então, Bimala. As vésperas dos festivais, alguns dos renunciados chegaram, esperando associar-se mais intimamente com Srila Prabhupada antes que começasse o fluxo de devotos. O principal tópico de discussão entre os renunciados era a controvérsia sobre o papel dos devotos casados na ISKCON Hare Krishna e a influência exercida por mulheres e crianças sobre os renunciados e os celibatários, os integrantes das ordens renunciadas. Alguns dos renunciados sugeriram que a ISKCON Hare Krishna deveria ser melhor estruturada
para assim as ordens renunciadas e os pregadores poderem ficar separados dos casais. Eles puseram-se a aventar suas opiniões perante Srila Prabhupada, que em seguida os orientava. Numa caminhada matinal, Jayapataka Swami indagou a respeito dos padrões exigidos antes que um homem pudesse tomar a ordem de vida renunciada. Para se tornar renunciado, replicou Prabhupada, há outros 3 processos: tornar-se estudante celibatário, tornar-se devoto casado e tornar-se retirante, e fase por fase. Mas se alguém for capaz, poderá tomar a ordem de vida renunciada. E esta competência também é muito simples. Basta você se tornar plenamente consciente de Deus, Krishna. Isto lhe confere competência de imediato. Brahma Bhuyaya Kalpate. Basta você se ocupar plenamente na consciência de Deus, Krishna, para se tornar de imediato mais do que um renunciado. Harishauri, um devoto casado, perguntou, desculpem, tá, Bimala, vou prestar atenção. Estou distraído hoje. Não, eu sou ruim de serviço mesmo, todo dia. É que tem dia que aparece mais, tem dia que aparece menos. O quanto eu sou ruim de serviço. Harishauri, um devoto casado, perguntou se aceitar de forma artificial a ordem renunciada da vida podia realmente ser entregar-se a outra faceta do gozo dos sentidos. Assim que inventamos algo, replicou Prabhupada, isso é gozo. Nossa, essa máxima é demais, hein, Bimala? Poxa vida, Prabhupada sabe tudo mesmo. E mais um pouco. Assim que inventamos algo, replicou Prabhupada, isto é gozo dos sentidos. Nossa, essa máxima aqui, fiquei de boca aberta, hein? Assim que inventamos algo, replicou Prabhupada, isto é gozo dos sentidos. Ao pensarmos, quero satisfazer o meu desejo, isto é tudo, isto é gozo dos sentidos. Eu posso estar sentado debaixo de uma árvore ou num palácio. O princípio básico é o gozo dos sentidos. Outro dia eu falava sobre Hira Chora e Kira Chora. Hira significa diamante e Kira, pepino. Alguém pensa, hei de roubar um pepino, e outro pensa, se eu roubar será um diamante, mas a propensão a roubar é a mesma. Alguém poderá pensar, estou roubando um mero pepino, o que não é muito perigoso. Mas aos olhos da lei ambos são criminosos. Logo imaginamos tais coisas. Sim, tenho a propensão a roubar, mas não roubarei diamantes. Roubarei um pepino? Isso não passa de invenção mental. Mas um ladrão é um ladrão. E Jayapataka Swami fala: então, a vida de devoto casado em consciência de Deus, Krishna, permite-nos roubar pepino? E Prabhupada: sim, Kira Chora. O caçador de prostitutas é Hira Chora, e o chefe de família é Kira Chora, e isto é tudo. Novamente, Harishauri perguntou se a renúncia artificial era gozo dos sentidos. Havia diferentes pontos de vista entre os discípulos e eles queriam que Prabhupada esclarecesse o assunto, de modo que um grupo não pudesse aproveitar-se de uma citação de Prabhupada e declará-la universal. A renúncia não é artificial, disse Prabhupada. Trata-se de um processo. Temos de abandonar este gozo dos sentidos. Ora, submetam-se ao processo de renúncia. Às vezes, num clube, pratica-se natação artificial, não é? A natação artificial não é verdadeira natação, mas serve como treinamento. Dayananda pergunta. Mas, às vezes, as pessoas que renunciam se tornam muito orgulhosas. O que é isso? E Prabhupada continuou respondendo que era realmente preciso praticar a renúncia. Todos devem comparecer ao programa da madrugada, o Mangalarti.
disse ele, isto é obrigatório. Senão, nenhum alimento oferecido a Deus, senão não come Krishna Prasada. Vixe, vai matar a maioria de fome, Bimala. Se não for no Mangalarti não come, então a maioria vai morrer de fome. Hoje, estou falando hoje, tá? Não naquela época. Naquela época todo mundo ia, né? Ou a maioria ia. É só uns gatos pingados que não iam, né? Tá, já parei de falar. Prabhupada continuou respondendo que era realmente preciso praticar a renúncia. Todos devem comparecer ao programa da madrugada, o Mangalarti, disse ele. Isto é obrigatório, senão não vai comer Krishna Prasada. Se você está muito doente, não deve comer. Ninguém deve dormir na hora do Mangalarti, o programa da madrugada, por motivo de doença. Para então, na hora do alimento oferecido a Deus, comer igual um leão. Comer vorazmente. Como que é que o Krishnadama falava? Para trabalhar um empurrão, para comer um leão. Se os devotos esperavam que Prabhupada fosse fazer uma distinção absoluta entre devotos casados e devotos renunciados, não a conheceriam. Ao invés disso, ele enfatizava a qualidade verdadeira e a prática do devoto individual. Em outra caminhada matinal, Hridayananda Goswami falou a Prabhupada das discussões dos renunciados. Hridayananda fala: achamos que seria bom ter os centros urbanos para os pregadores. E quanto às mulheres e crianças, é muito mais fácil mantê-los em nossas fazendas. Lá eles podem trabalhar um pouco e produzir o seu próprio alimento. E Prabhupada, sim, eles podem viver nas fazendas e fazer algum artesanato. Engraçado, eu sempre pensei nisso, né? É porque tem que ter as quatro classes, né, Bímola? Então, tem gente que, como o Prabhupada falou aqui, artesanato é a solução para a autossuficiência de muitas pessoas, né, nas fazendas. Prabhupada fala, tá, vou ler de novo aqui, não vou falar nada. Hridayananda fala, achamos que seria bom ter os centros urbanos para os pregadores, e quanto às mulheres e crianças, é muito mais fácil mantê-los em nossas fazendas. Lá eles podem trabalhar um pouco e produzir o seu próprio alimento. E Prabhupada, sim, eles podem viver nas fazendas e fazer algum artesanato. Guru Kripa Swami fala, mas não o farão, Srila Prabhupada. E Prabhupada fala, então proíbam. Se não seguirem as regras e regulações, que mérito terão? Outro renunciado disse que quando se aglomeravam muitos casais em grandes comunidades, desenvolvia-se uma atmosfera de preguiça, ao passo que quando muitos estudantes celibatários pregavam juntos, a atmosfera era mais vivificante. E Prabhupada fala, de qualquer modo, todos devem estar ocupados, isso é tudo, nada de ociosidade, nunca encorajem a preguiça. Se mantivermos alguns homens preguiçosos, então tudo estará arruinado. E um devoto fala, Srila Prabhupada, segundo ouvi dizer, o Senhor declarou que nossa sociedade não é uma sociedade de namoros, mas estas coisas vêm acontecendo. Referindo-se a uma indecência de 2 de seus discípulos, Prabhupada replicou, sim, vi algo assim em Vrindavana. Surgiram outras reclamações. Um líder argumentou que o templo não devia ser obrigado a carregar o fardo de manter mulheres com filhos, mas sem esposos. Outra reclamação era que os estudantes celibatários, ao venderem livros, estavam de fato sustentando os casais. Prabhupada continuou a replicar de maneira filosófica e prática que quaisquer discrepâncias que surgissem deveriam ser retificadas. Não se deveria tolerar o gozo dos sentidos, a preguiça e o não comparecimento aos programas do templo. Mas esta condenação de maus procedimentos no serviço prático e amoroso a Deus não se aplicava exclusivamente a um grupo em particular. Pouco depois de sua chegada, Mayapur, Prabhupada tratara de um assunto semelhante em sua própria correspondência.
Um certo senhor Chatterjee escrevera de Calcutá dizendo estar pregando a adoração ao Senhor Krishna Chaitanya e estar ansioso para mostrar a Srila Prabhupada alguns artigos que escrevera. O senhor Chatterjee declarava: meu tema é que podemos chegar a ver o nosso Deus Gauranga tomando a ordem de vida renunciada. Aqueles que são devotos casados alcançam Deus por meio de distribuição de livros. Srila Prabhupada entusiasmou o homem com uma resposta. Seu tema está ok. Muitos devotos do Senhor Krishna Chaitanya como Adwaita Acharya e mesmo o Senhor Nityananda eram devotos casados. O Senhor Krishna Chaitanya deixou a sua vida de casado. O negócio é compreender Deus, Krishna. Esta é a verdadeira qualificação. Quer alguém seja devoto casado ou renunciado, o importante é conhecer Deus, Krishna. Srila Narottama Dasa Thakur canta uma canção que eu não vou nem tentar aqui. E se eu conseguisse cantar, ia dar direitos autorais, Bimala. Tem esses dois lados aí. Uma que eu não sei cantar mesmo, e outra se eu cantasse bonitinho ia dar direitos autorais, porque as máquinas identificam tudo que tem direitos autorais. O senhor, em português dessa canção de Srila Narottama Dasa Thakur, o senhor Krishna Chaitanya diz que Kiba Vipra Kiba Nyasi Shudra Keninaya Jai Krishna Tattva. Eu já li o rodapé, vou ler de novo. Quer alguém viva em casa ou na floresta, se canta o nome do Senhor Krishna Chaitanya, ele é um devoto de Deus. Agora vai. O Senhor Krishna Chaitanya diz, Kiba Vipra Kiba Nyasi Shudra Kenenaya Jai Krishna Tattva Veta Sei Guru Raya. Assim, por favor, venha para que possamos examinar os seus artigos. Sentado à vontade em seu quarto, Prabhupada ouvia Dayananda, o seu secretário temporário, ler alguma correspondência recente. Uma das cartas era de um presidente de templo que estava tendo dificuldades para liderar os devotos e Prabhupada pediu a Dayananda que resumisse os pontos da carta. Ele disse Dayananda, que os devotos não estão se comportando bem e por isso os está censurando. Mas eles não aceitam suas censuras. A mera censura não é o nosso método, disse Prabhupada. Nosso método consiste em ensinar pelo exemplo. Dayananda tomou nota disso para não esquecer a frase ao datilografar a resposta de Prabhupada. A seguir, Srila Prabhupada... A seguir, Srila Prabhupada... prosseguiu Dayananda, ele faz perguntas sobre a vida familiar. O mestre nada tem a ver com isso, disse Prabhupada. Como fomentar a vida sexual e a vida familiar? Eles não são felizes, esses homens e mulheres ocidentais, mesmo depois de casados, continuam insatisfeitos. Por isso recomendo a vida de celibatário e de renunciado. Havia vários outros devotos no quarto com Prabhupada e Jagadguru, um estudante celibatário, se manifestou. É porque eles não têm nenhum treinamento, por isso tem tantos problemas. Seja lá o que for, disse Prabhupada, mas eles não estão felizes, portanto recomendo celibato e renúncia. Srila Prabhupada já ficara irritado ao presenciar uma situação de libertinagem entre marido e mulher em Vrindava. Agora, ao ouvir esta carta de um rapaz fazendo perguntas inconvenientes sobre a vida familiar, voltou a pensar novamente em Vrindavana e pediu que chamassem o GBC de Vrindavana e Gopala Krishna, que acabara de chegar a Mayapur. Este não é um hotel gratuito para namorados, começou Prabhupada, antes mesmo de Gopala Krishna entrar no quarto. Vrindavana não é um lugar de palhaços. Se eles levarem Krishna a sério, dar-lhes-ei tudo. É verdade, lá no começo da página, Bimala, a tradução
Tá, vou ler de novo aqui o que o Senhor Krishna Chaitanya falou. Eu achei que era da outra página. Eu sou ruim de serviço. Resumindo. Então o Senhor Krishna Chaitanya diz: Kiba Vipra, Kiba Nyasi, Shudra Kyenenaya, Jai Krishna Tattva Veta Sei Guru Raya. A tradução aqui no rodapé da página que eu vi agora. Quer alguém seja sacerdote brahmana, renunciado sannyasi ou classe baixa, artista ou trabalhador, independentemente do que seja, pode se tornar mestre espiritual caso conheça a ciência de Deus. Krishna, Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 828. Vou ler de novo esse trechinho aqui e vou continuar. Este não é um hotel gratuito para namorados, começou Prabhupada, antes mesmo de Gopala Krishna entrar no quarto. Vrindavana não é um lugar de palhaços. Se eles levarem Krishna a sério, dar-lhes-ei tudo. Não se preocupe com o dinheiro, simplesmente administre. Não há escassez de dinheiro, há escassez de liderança. Por que tantas crianças no templo, Hare Krishna? Aquilo não é um lugar para mães solteiras. As crianças devem estar sempre ocupadas, de modo que não criem confusão por toda parte. Srila Prabhupada disse que se as mães fossem irresponsáveis e só quisessem tomar conta de seus próprios filhos, deveriam ser mandadas embora de Vrindavana. 2 mulheres poderiam encarregar-se da creche e tomar conta de muitas crianças, e as outras devotas poderiam trabalhar. Nada de ir para o terraço e namorar. Vixe, naquela época, Bimala, na presença de Prabhupada já tinha essa palhaçada, como ele falou aqui. Disse Prabhupada, na verdade, na cultura védica nem existe namoro, né? Nada de ir para o terraço e namorar, disse Prabhupada, e fazer planos para ir embora. Ele enfatizou que, como toda a Índia visitava Vrindavana, o centro da ISKCON deveria ser ideal sob todos os aspectos. Do contrário, as pessoas pensariam que seus discípulos eram hippies e ninguém viria. Um bom exemplo de cuidar responsavelmente das crianças era o de Mayapur, onde já fora organizado uma escola do mestre espiritual. As crianças são bem-vindas, disse Prabhupada, mas transformem-nas em joias. Nada de crianças mimadas, hippies, de Varna Sankara. Varna Sankara é população indesejada. É uma criança sem consciência de Deus. Krishna é tão detestável quanto a urina. Para os renunciados presentes em Mayapur, as pesadas palavras de Prabhupada sobre a vida de devoto casado e responsável alimentaram seus próprios argumentos. Alguns deles achavam que os devotos casados não deviam sequer morar nos templos. Naquela noite, quando os renunciados reuniram-se no quarto de Prabhupada, conversaram com ele sobre a posição das famílias e das crianças na ISKCON Hare Krishna. Um renunciado relatou que não lhe permitiam pregar em certos templos, pois ele era contra o matrimônio e a favor da vida de estudante celibatário. Outros reclamaram que propriedades caras estavam sendo adquiridas para serem utilizadas quase que exclusivamente como residências. A pregação estava sofrendo, diziam eles, e mandavam os estudantes celibatários se casarem quando estes sentiam agitação sexual. Sentindo a pesada força do protesto dos renunciados, Prabhupada pôde perceber um antagonismo entre as classes dos devotos casados e as classes dos devotos renunciados. Disse que o GBC deveria resolver essas coisas e que ninguém poderia contrariar essas resoluções. Mas ele também simpatizou com o que os renunciados diziam. Sugeriu que as famílias poderiam servir em comunidades rurais e viver de maneira autossuficiente, em consciência de Deus, Krishna. Esse era o desejo de Prabhupada, né? Que as comunidades fossem autossuficientes. Todo o nosso programa de pregação defende o desapego da vida material, disse Prabhupada. A suspensão da vida sexual de uma vez por todas.
A vida de devoto casado é uma concessão para aqueles que não conseguem desapegar-se de imediato. De outro modo, não é necessário se casar. Sendo o sexo legal ou ilegal, os seus efeitos posteriores, além de serem incômodos, só acarretam dificuldades. 7 de março. Os membros do GBC estavam reunidos. Preparava-se uma agenda, discutia-se cada assunto e depois as resoluções eram aprovadas ou não através do voto. No final do dia, eles iam ter com Prabhupada em seu quarto e liam as resoluções do dia, submetendo-as à sua aprovação ou correção. O primeiro dia, eles passaram principalmente atribuindo zonas e deveres a cada membro do GBC. Os resultados foram relatados a Srila Prabhupada, que os aprovou. Prabhupada também tratou do assunto da vida de casado, devoto casado e vida de renunciado, dizendo que todos os devotos deviam apegar-se à família de Deus, Krishna, e não à família de excremento ou à família suína. Vida de renúncia significava a rejeição da vida da família falsa. Desculpem, vou ler de novo. Vida de renunciado significava a rejeição da família falsa, mas não da família de consciência de Deus, Krishna. A sociedade da consciência de Deus, Krishna, tinha como base a renúncia, disse Prabhupada, e por isso todos os devotos sinceros eram como renunciados. A veste em si não importava, fosse ela branca ou alaranjada. Apesar de que um devoto casado ideal devesse eventualmente atingir a fase de renúncia formal, ele disse que todos os seus discípulos deveriam se tornar mestres espirituais. Tem gente que acha que não, né, Bímola? Ainda diz que está seguindo Prabhupada. Não, mestre só Prabhupada, né? Aqui, Prabhupada falando pessoalmente que todos os seus discípulos deveriam se tornar mestres espirituais e cada um deles fazer milhares de discípulos, assim como ele o fizera, propagando desta maneira a consciência de Deus, Krishna em toda parte. Debatam com o GBC e tomem suas decisões, disse ele. Questionem e ponham as ideias em votação. Mas se vocês formarem o partido dos celibatários, o partido dos devotos casados, o partido dos renunciados, será o fim. Tudo deve ser feito às claras. Precisamos trabalhar para Deus, Krishna. Por que esses fofoqueiros? Né? Por que esse papo furado de fofoqueiros aí? Isso não é nada bom. Na manhã seguinte, enquanto o Srila Prabhupada dava sua caminhada pelos campos de Mayapur, Madhudwisha Swami, vice-presidente do GBC, pediu-lhe orientação nos preparativos da reunião do GBC daquele dia. Madhudwisha fala: na reunião do GBC de hoje discutiremos qual é o papel dos renunciados, dos estudantes celibatários, dos devotos casados na ISKCON. No 18º capítulo do Bhagavad Gita, em um de seus significados, o Senhor diz que um renunciado não deve jamais desencorajar um jovem que queira se casar. Tem um negócio no rodapé aqui, Bima, passou batido aqui, ó. Os devotos casados tradicionalmente usam vestes brancas, os celibatários e renunciados usam vestes alaranjadas. Tá, vou prestar atenção. Na hora que tiver o asterisco, tem que olhar no rodapé. Ah, bom. Tá bom. Mas eu sou ruim de serviço mesmo. Aí, eu quase engasguei, tá vendo? Você fica me apressando, quase engasguei. Agora tem que tomar mais água. Então vamos aqui, ó. No 18º capítulo do Bhagavad Gita, em um de seus significados, o Senhor diz que um renunciado não deve jamais desencorajar um jovem que queira se casar, mas, por outro lado,
entendemos que um renunciado deve encorajar os jovens a permanecerem celibatários. Logo, parece-me haver aí uma contradição. E Prabhupada fala: depende do tempo e da circunstância. Krishna diz que Niyatam Kuru Karma Tvam, em português, dedica-te sempre a teu dever prescritos. E por fim ele diz: Sarva Dharmam Parityaja Mamekam Sharanam Vraja. Em português, não no rodapé, em português também, né, Bimala? Abandona todos os deveres prescritos, todos os dharmas, e rende-te a mim. Bhagavad Gita 18.66. Bem, agora cheguem a um consenso. Não é uma contradição, só depende do tempo e da circunstância. Madhudvisha fala: mas há alguma conclusão? E Prabhupada fala: a meta verdadeira é nos tornarmos servos eternos de Deus, Krishna. Se você se submete a karma, a jnana ou a yoga, isso não importa. A meta final é atingir Deus, Krishna. Arjuna obteve a graça de Krishna lutando e matando. Hare Krishna. Prabhupada não disse mais nada. Ele criara o GBC justamente para lidar com tais problemas. E através de cartas e dos seus livros, dera instruções pessoais aos membros do GBC. Agora eles teriam que aplicar tais instruções de acordo com o tempo e o lugar. O GBC reuniu-se, discutiu o dia inteiro e ao entardecer tinha uma lista de resoluções relativas às divisões das classes na ISKCON Hare Krishna. Mães solteiras não podiam morar nos templos da ISKCON. Marido e mulher vivendo juntos ou separados não podiam morar nos templos da ISKCON. Antes de se casarem, os devotos deveriam ter um meio de subsistência, em vez de contarem com a manutenção da ISKCON. Ao se casar, um devoto tornar-se-ia financeiramente responsável por sua esposa até o momento em que tomasse a ordem de vida renunciada. Em geral, quando liam essas resoluções para Prabhupada em seu quarto, ele mantinha-se lacônico. Costumava aprovar, acenando com a cabeça, ou de quando em quando fazer um breve comentário, mas ao ouvir a resolução de que mães solteiras não poderiam ficar nos templos, murmurou, meditativo. Então disse: quanto a mim, minha única preocupação é que elas não desperdicem sua valiosa vida humana. Ele falava não no tom do líder oficial da sociedade que podia vetar resoluções, mas de maneira muito pessoal e humilde, como um devoto puro de Deus. A internet caiu, voltou. Após tanta luta, disse ele, elas obtiveram esta forma de vida humana e não quero que elas percam esta oportunidade. Quanto a mim, não posso discriminar homens, mulheres, crianças, ricos, pobres, educados ou tolos. Que venham todos e que aceitem a consciência de Deus, Krishna, de modo que não desperdicem sua vida humana. Embora normalmente os membros do GBC tivessem muito o que dizer, após este comentário de Prabhupada eles permaneceram calados. Ao final, Tamal Krishna Goswami, o presidente do GBC eleito para aquele ano, falou: sim, Srila Prabhupada, disse ele, então cancelaremos esta resolução. Prabhupada também desaprovou a resolução de que um chefe de família teria de dar apoio financeiro à sua esposa para o resto de sua vida, até que tomasse a ordem de vida renunciada. Cada um de vocês seja mestre, disse ele, assim como tenho 5.000 discípulos ou 10.000 discípulos, também vocês tenham 10.000 cada um. Poxa vida! Dessa maneira criem galhos e mais galhos da árvore do Senhor Krishna Chaitanya. Mas vocês têm que ser transcendentalmente fortes. Isso significa cantar as suas voltas de Hare Krishna no rosário e seguir as 4 regras. Isso não é um espetáculo artificial. Não é algo material. Cantem Hare Krishna e sigam as 4 regras e orem a Krishna desamparadamente.
Precisamos ter entusiasmo. Se perdermos nosso entusiasmo, tudo se afrouxará. Eu já era velho quando saí de Vrindavana. Não tinha dinheiro nenhum, nada. Mas pensei, vou tentar assim mesmo. Bhagavan interveio espontaneamente. O senhor ainda é entusiástico, Srila Prabhupada? Sim, Prabhupada sorriu. Sou entusiástico. Não acho que sou um velho. Às vezes achamos que nós somos velhos, disse Bhagavan. Ninguém é velho, disse Prabhupada. Nahanyate Hanyamane Sharire. No comentário no rodapé, a alma não é destruída com a destruição do corpo. Bhagavad Gita 2.20. Às vezes a velhice deixa-nos deprimido, mas eu sou entusiástico. Prabhupada disse estar satisfeito com a maior parte das resoluções, pois elas indicavam haver agora um GBC forte e disposto a aliviá-lo das dores de cabeça para que ele pudesse concentrar-se em seu trabalho de tradução. Disse que durante o ano inteiro os devotos teriam de seguir estritamente as resoluções votadas pelo GBC. Não deveria haver quaisquer mudanças a menos que ele as aprovasse. E no próximo encontro anual eles poderiam fazer as mudanças que fossem necessárias. Então, o presidente do GBC convocou a votação de um tópico não resolvido durante a reunião do dia. Haviam discutido o tópico, mas ele não fora aprovado. Por isso o presidente convocou uma votação. Todos votaram sim, erguendo a mão direita. Então Srila Prabhupada também ergueu a sua mão. Seus discípulos puderam se rir com aquele gesto carinhoso. Sim, disse Prabhupada, estou sendo obediente ao GBC, tenho que seguir tudo que vocês disserem. Eu tenho que rir, Bimala, porque é piada, né? Que Prabhupada sempre dava a palavra final, né? É piada, Prabhupada seguir o GBC é piada. O GBC que seguia Prabhupada. Infelizmente, o GBC seguia Prabhupada. Não estou querendo dizer nada, já falei. Não é o que acontecia aqui? Então, o GBC seguia Prabhupada. Onde eu estava? Aqui, ao tomarem conhecimento das resoluções do GBC, muitos presidentes de templo discordaram. Eles sabiam que Prabhupada as aprovara, mas acharam que o sentido e a interpretação que alguns dos renunciados dariam às resoluções causariam um cisma na sociedade. Muitos dos presidentes de templo, sendo devotos casados, sentiram-se discriminados. Eles queriam uma oportunidade para apresentar o ponto de vista deles. Sabendo do descontentamento dos presidentes, Prabhupada trouxe o assunto à tona em sua próxima caminhada matinal. Rodeado de renunciados, membros do GBC, presidente de templo e outros, ele tocou na questão tentando harmonizar a sua família transcendental. Ouvi dizer, disse ele, que se impusermos rigidez excessiva aos devotos casados, poderá haver alguma confusão. Sim, admitiu Madhuduisha. Bem, disse Prabhupada, acho melhor os próprios devotos casados, Bem, disse Prabhupada, acho melhor os próprios devotos casados formarem um pequeno comitê e definirem o que farão, ao invés de serem forçados a fazer algo. Isto porque, na era em que estamos, ninguém consegue seguir estritamente todas as normas rígidas das escrituras autorizadas. Tamal Krishna não gostou da ideia de os devotos casados revisarem as resoluções do GBC. Em nenhuma de nossas resoluções, argumentou ele, insinuamos de que maneira devem viver os devotos casados. As resoluções só estabelecem como deve funcionar a nossa sociedade Hare Krishna. Não se menciona como os devotos casados devem viver. E quanto às objeções levantadas, Prabhupada já nos corrigiu. Acho que isto ainda precisa ser resolvido, continuou Prabhupada. Convoquem um pequeno comitê de 3 ou 4 devotos casados, então definam como viverão.
Mudando de assunto, Prabhupada perguntou quando seria construído a grande tenda para o festival Hare Krishna. Aquele dia aguardava-se a chegada de 350 devotos do Ocidente. O palco da tenda Hare Krishna já era para estar já era para estar erigido, pois as festividades, incluindo uma peça de teatro, começariam à noite. Mas os devotos, irresistivelmente absortos no assunto, entre devotos casados e devotos renunciados, não conseguiam deixar de discuti-lo. Qual a distinção entre o espírito e Para de me prestar, Bimala. Tá louco. Qual a distinção entre o espírito de desfrute e o espírito de renúncia? Perguntou Pushta Krishna Swami, voltando ao assunto. Perguntou Prabhupada. Embora a pergunta fosse tendenciosa e ele se mantinha imparcial, desapegado de quaisquer divisões partidárias, a sua ideia sobre o que fazer era definida, mas o seu método de ensiná-la era cauteloso e gradual. Ele já conhecia bem a difícil tarefa de satisfazer pontos de vista divergentes entre os seus discípulos decididos. Havia anos que ele vinha tomando as decisões finais e ensinando a seus discípulos como prosseguir trabalhando sempre unidos. Uma vez mais surgiu um assunto que só ele poderia resolver, caso eles lhe dessem ouvidos. Pushta Krishna fala. Por exemplo, como temos discutido, existem tendências diferentes entre os estudantes celibatários e os devotos casados. A atitude dos estudantes celibatários é voltada para a renúncia. Se um estudante celibatário deixa a sua vida de estudante celibatário para se tornar um devoto casado, isso significa que ele está mais inclinado ao espírito de desfrute, pelo menos até certo ponto. Logo, como devemos lidar com esta situação? E Prabhupada fala, se você quer desfrutar, quem conseguirá impedi-lo? E Tamal Krishna fala, mas não podemos apoiar tal coisa, não podemos sustentar o seu desfrute. Isto ele próprio deve assumir. E Prabhupada fala, de acordo com diferentes posições e atitudes, existem 4 classes sociais e transcendentais. No caso aqui, Prabhupada está falando das classes transcendentais. Estudante celibatário, devoto casado, devoto retirante, devoto renunciado. O que significa que nem todos estão na mesma plataforma. Há diferentes plataformas, mas a ideia global é que abandonemos a propensão ao desfrute. É isto que queremos? E Pushta Krishna fala. Segundo lemos no Śrīmad Bhagavatam, Shukadeva Goswami visitava os chefes de família de manhã apenas o tempo necessário para dar-lhes um pouco de conhecimento transcendental, e nessas ocasiões aceitava um pouco de leite que lhe ofereciam. Logo, os renunciados e renunciantes não tinham o hábito de conviver muito intimamente com os chefes de família por causa desse espírito de desfrute e das consequências de tal tendência. O mesmo ocorre com aqueles membros de nossa sociedade que preferem praticar o celibato e eles sentem que a companhia de pessoas imbuídas deste espírito de desfrute é um tanto prejudicial à sua vida transcendental, mesmo quando tais pessoas também são membros deste movimento Hare Krishna. E Prabhupada pergunta, então, qual é a sua proposta? Acha que devemos ser mandados embora? Acha que devem ser mandados embora? E Madhudvisha fala, se eles não se associarem com os outros devotos, jamais se purificarão. Madhudvisha fala, né, Bima? Se eles não se associarem com os outros devotos, jamais se purificarão. E Tamal Krishna fala, não é este o problema, pois todos se reúnem no templo para os cantos e danças públicos de Hare Krishna, as palestras, para tomarem o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Estas atividades são comuns para todos. Não há razão alguma para que não mantenhamos tais atividades à disposição de todas as classes,
Porém, quanto à moradia, cada um deve ter o seu canto. E Prabhupada fala: agora vocês estão reclamando que, mesmo no templo, marido e mulher conversam. E Prabhupada parecia quase tímido pela maneira como ia, aos poucos, conduzindo e manipulando o assunto. Além disso, era evidente que pretendia deixar se expressarem as mentes e os corações de seus discípulos divididos. Tamal Krishna fala: sim, eles não conversam sobre o Śrīmad Bhagavatam. E Prabhupada fala: isso você vê em toda parte? E Bhagavata fala: às vezes reclamam que os estudantes celibatários demonstram aversão em demasia. Mas acaso não é esta uma das qualidades de um estudante celibatário, que ele deve ter um desdém sadio pelo gozo dos sentidos? E Prabhupada fala: não entendi bem. E os devotos aproximaram-se o mais que puderam de Prabhupada para prestar atenção à conversa, que agora chegava a um ponto importante. Pushta Krishna fala: ele está dizendo que às vezes os estudantes celibatários e até os renunciados demonstram uma forte aversão à companhia de mulheres e à vida familiar. Os devotos casados, por sua vez, criticam os renunciados e os estudantes celibatários dizendo: isto é fanatismo. Segundo os devotos casados, isto é tão ruim quanto o espírito de desfrute. Segundo os devotos casados, isto é tão ruim quanto o espírito de desfrute, pois o renunciado demonstra estar meditando na mesma coisa, só que com atitude de aversão. Então, a pergunta de Bhagavata Dasa é melhor ser neutro ou averso? E Prabhupada fala: tudo isto é fanatismo. A verdadeira unidade está em promover a consciência de Deus, Krishna. Kalo nasti vanasti vanasti. 3 pontinhos. Na Kali Yuga ninguém consegue seguir nada estritamente, nem eu, nem você, nem ninguém. Se eu o critico, se você me critica, então nos afastamos de nossa verdadeira vida de consciência de Deus, Krishna. E Pushta Krishna fala: então é correto dizer que, caso não sejamos conscientes de Deus, Krishna, sempre haverá algum outro problema, mesmo não sendo o problema do devoto casado? E Prabhupada fala: sim, devemos sempre lembrar que nem o devoto casado, nem o estudante celibatário, nem o renunciado conseguem seguir estritamente todas as regras e regulações. Na Kali Yuga isso não é possível. Se eu só fizer criticá-lo e se você só fizer me criticar, então isso será partidarismo e nossa missão verdadeira ficará comprometida. Portanto, o Senhor Krishna Chaitanya recomenda a realização persistente do canto e dança público de Hare Krishna, que é uma atividade comum a todos, devotos casados, devotos retirantes e devotos renunciados. Eles devem sempre cantar o mantra Hare Krishna e então tudo será resolvido. De outro modo é impossível avançar. Acabaremos nos emaranhando num mundo de detalhes. Isto se chama de Amagraha. Acho que já expliquei isto. Madhudvaisha Swami diz: sim, o néctar da instrução. E Prabhupada: Niyamagraha não é bom. Niyama significa princípios reguladores, Yagraha, não aceitar. Já Agraha significa o contrário, ansioso demais para aceitar os princípios reguladores, mas sem fazer avanço transcendental nenhum. Ambos chamam-se Niyamagraha. Logo, o princípio básico é que não se recomenda Niyamagraha e... se avançarmos em consciência de Deus, Krishna, pelo simples método de cantar 24 horas Hare Krishna por dia, então tudo será resolvido automaticamente. Kirtaniya Sada Hari, cantar Hare Krishna 24 horas por dia. Em Kali Yuga,
vocês não encontrarão ninguém que consiga seguir tudo à risca. Isto é muito difícil. Está vendo, Bimala? Em Kali Yuga, essa era que nós estamos vivendo, que ainda tem mais de 400 mil anos pela frente sem que aconteça nenhuma intervenção divina, isto é muito difícil de seguir. Ninguém consegue seguir tudo à risca. Isto é muito difícil. O nosso poeta Allen Ginsberg sempre me acusava: Swamiji, o senhor é muito conservador e estrito. Na verdade, ele dizia: jamais fui estrito, tampouco sou conservador. Se eu me tornasse conservador, não conseguiria viver aqui um instante sequer. De modo que não sou nada conservador. Eu já morei com um rapaz, Carl Higgins, que guardava carne para o seu gato na geladeira. Eu cozinhava a minha comida e a guardava naquela mesma geladeira. O que se há de fazer? Eles haviam conversado durante mais de 1 hora. E Prabhupada dera-lhes instruções definitivas, mas o assunto ainda não estava encerrado. No entanto, era evidente que Prabhupada era quem mantinha tudo sob controle. Mais tarde, naquela manhã, 350 devotos chegaram a Mayapur numa caravana de ônibus vindos do aeroporto de Calcutá. Para a maioria daqueles devotos, aquela seria a primeira visita a Mayapur e a euforia deles ofuscava o cansaço da longa jornada desde o Ocidente e, livres de preocupações mundanas, eles tinham vindo à Índia para visitar Sridham Mayapur e ver Srila Prabhupada outra vez. Após 3 horas de estrada, os ônibus finalmente chegavam aos arredores de Mayapur. Os templos da Gaudiya Mata, a Srivasangam, o Samadhi de Bhaktisiddhanta Saraswati, o local onde nascera o Senhor Krishna Chaitanya, um após o outro descortinavam-se ante os olhos dos devotos enquanto os ônibus prosseguiam pelas curvas tortuosas da estrada Bhaktisiddhanta, com as buzinas tocando quase sem parar. É a regra de trânsito lá. Acelere sempre, buzine sempre e nunca breque. Ou coisa parecida, mais ou menos assim, Bima. O trânsito lá é pior que a corrida maluca. Aldeões a pé em rickshaws, búfalos, cabras e vacas corriam para os lados, abrindo caminho para os ônibus. Os residentes locais observavam com curiosidade e surpresa aquela procissão de centenas de devotos ocidentais que chegavam para celebrar o Gaura Purnima, o aniversário do Senhor Krishna Chaitanya. Começa o ano novo de Deus, né? O Gaura Purnima é o início do começo do ano divino. Enfim, é o começo do ano novo, o aniversário do Senhor Krishna Chaitanya. Enfim, os devotos avistaram na paisagem horizontal de Mayapur a cor rosada e a bela arquitetura do templo Mayapur Chandrodaya Mandir da ISKCON Hare Krishna. O local que Srila Prabhupada preparara para eles, o lar sobre o qual eles tanto tinham ouvido. À medida que os ônibus se aproximavam do portão da propriedade da ISKCON Hare Krishna, os devotos davam vivas ao verem as novas cúpulas do templo Hare Krishna e os campos floridos. E a ânsia deles de ver Srila Prabhupada era cada vez maior. Haveria formalidades tais como registrar-se no festival e receber um quarto, algumas dificuldades para localizar os alojamentos e instalar-se neles, mas nada importante. Eles estavam em casa agora, na companhia de devotos amigos. Logo eles poderiam ir banhar-se no rio Ganges e ficariam a par da programação das procissões aos lugares sagrados. Das peregrinações aos lugares sagrados, Bimala. Alguns devotos foram descansar, ao passo que outros foram ao encontro de amigos de diversas partes do mundo.
Inteiraram-se das últimas notícias e foram acautelados por devotos experientes quanto à forte correnteza do rio Ganges e orientados sobre como evitar a desinteria e os mosquitos. À noitinha já estavam todos acomodados em seus quartos e já haviam tomado o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Os músicos de Chennai, num pequeno quarto em cima do portão da entrada, começaram a tocar uma raga vespertina. O céu escureceu e os devotos começaram a se reunir na bem iluminada sala do templo para participarem de um canto e dança público gigantesco de Hare Krishna. Estes devotos vinham trabalhando arduamente em diversas cidades ao redor do mundo e vir a Mayapur era como receberem a recompensa por suas austeridades e serviço paciente. Agora eles podiam relaxar e desfrutar da vida transcendental, sem quaisquer outras responsabilidades, senão a de adorar as formas de Deus no altar, ver e ouvir Srila Prabhupada, cantar Hare Krishna e simplesmente ser consciente de Deus, Krishna, namorada eterna do Senhor Krishna Chaitanya. Ao ficar sabendo que quase 600 devotos estavam agora reunidos em seu lugar de adoração em Mayapur, Prabhupada ficou muito contente. Perguntou se o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, e as acomodações eram suficientes e se haveria uma programação intensa para manter todos ocupados. Se não, disse ele, se os devotos ficassem ociosos, acabariam doentes ou tagarelariam, ficariam fofocando, né, Bimala, em outras palavras. Ele disse que todos deveriam simplesmente cantar Hare Krishna, sair com as peregrinações e ocupar-se em Krishna Katha, em cantar e ouvir os passatempos eternos de Deus, ou falar assuntos sobre Deus, Krishna. A Krishna é o maior tagarela, como a gente viu nos passatempos do Senhor Indra na colina de Govardhana. Esse menino tagarela tirou Indra do sério. Tá, Bimala, já parei de falar. Alguns dos recém-chegados, especialmente os presidentes de templo, foram atraídos para a dissidência relativa aos devotos casados e os devotos renunciados. Agora que todos os presidentes de templo estavam juntos, eles convocaram uma reunião especial reacendendo o descontentamento de todos. Eles não gostaram das resoluções que restringiam a posição dos devotos casados na ISKCON Hare Krishna. E enquanto falavam e comparavam opiniões, descobriram o foco específico de seus ressentimentos. A maioria das objeções partia dos presidentes de templo norte-americanos e apontava para o grupo Radha Damodara, de distribuição de livros itinerante, liderado por Tamal Krishna Goswami. O conflito vinha se armando desde pelo menos um ano antes, quando Tamal Krishna formara o grupo Radha Damodara. No transcurso daquele ano, o grupo crescera, contando com cerca de 150 devotos que viajavam por toda a América do Norte e distribuíam os livros de Prabhupada. Prabhupada elogiara o grupo responsável por 30% a 40% do total de dinheiro remetido para a BBT americana. Os rapazes do grupo Radha Damodara viviam como renunciados transcendentalmente avançados. Desenvolviam características de austeridade e desapego e eram capazes de permanecer celibatários com muito entusiasmo e sem necessidade alguma de casamento. O grupo Radha Damodara quebrou todos os recordes de distribuição de livros e ultrapassou todas as outras zonas e templos. Verdadeiro exército de elite de soldados da distribuição de livros, eles eram os reconhecidos líderes mundiais da distribuição de livros.
Mais de 80 membros do grupo haviam chegado ao festival de Mayapur, sendo alojados num setor reservado especialmente para eles, do melhor prédio do Chandrodaya Mandir. Porém, em seu fervor pela renúncia e pela liderança na distribuição de livros, alguns dos estudantes celibatários do Radha Damodara haviam desenvolvido uma atitude condescendente com relação à vida de templo e aos devotos casados. A tal ponto chegara este conceito materialista que alguns rapazes julgavam o valor de um devoto pela cor de sua roupa. Roupa branca, devotos casados. Roupa alaranjada, no caso dos devotos estudantes celibatários e renunciados. Ninguém que vestisse branco podia ser um devoto transcendentalmente avançado. Pelo menos era este o conceito errado que, segundo os presidentes de templo, haviam se desenvolvido entre alguns dos membros mais imaturos do grupo Radha Damodara. No entanto, o maior ressentimento era mais prático do que filosófico. Os presidentes alegavam que o grupo Radha Damodara estava roubando devotos dos templos. Os presidentes de templo compararam histórias e citaram numerosos exemplos para provar que devotos ocupados em serviços nos templos estavam sendo aliciados para juntarem-se ao grupo Radha Damodara. Segundo informavam os presidentes, estava-se utilizando de maneira bem oportunista a filosofia de que os renunciados eram superiores aos devotos casados para convencer rapazes e os melhores dos estudantes celibatários a abandonarem os seus postos no templo de Prabhupada e aliarem-se ao grupo Radha Damodara. Isso costumava causar sérias dificuldades. Os presidentes de templo consideravam que a pregação do grupo Radha Damodara era desequilibrada e motivada por interesses egoístas. A discórdia intensificara-se de tal maneira que em alguns templos era proibida a visita do grupo Radha Damodara e outros haviam impedido que renunciados do Radha Damodara dessem aulas aos devotos. Contudo, os devotos do Radha Damodara encaravam estas restrições como mais uma prova da mediocridade e do apego dos devotos casados. Srila Prabhupada esperava um momento propício para tratar daquele assunto volátil, enquanto se dedicava a seus deveres, recebendo convidados e supervisionando a administração do templo de Mayapur e do festival. Dava aulas diárias no templo e satisfazia a todos. No entanto, revelou a seus servos e secretários que a dissidência estava lhe causando ansiedade. Incomodava-o saber que os presidentes de templo estavam zangados. Houve uma tarde em que ele não conseguiu sequer dar o seu cochilo devido às preocupações. Isto é uma coisa muito séria, disse ele a Harishauri durante a massagem. Esta divergência entre renunciados e devotos casados, tudo será posto a perder. Harishauri comparou aquele cisma ao cisma que destruíra a Gaudiya Mata. Em outra ocasião, sentado em seu quarto, Prabhupada pegou um belo marcador de livros que uma estudante celibatária fizera para ele. Serviço tão bem feito, disse ele, como se pode recusá-lo? Eu jamais as impedi de servir simplesmente por serem mulheres. Rameshwara veio ao quarto de Prabhupada para mostrar-lhe algumas das recentes publicações da BBT. Primeiro eles falaram de negócios, mas depois voltaram a tocar no assunto sannyasi e devotos casados, renunciados e devotos casados. Devotos renunciados e devotos casados. Enquanto Rameshwara punha-se a apresentar a sua opinião, Prabhupada pediu que chamassem outros renunciados e membros do GBC para participarem da conversa. Rameshwara defendia a causa dos templos, relatando alguns dos problemas financeiros e práticos que os templos enfrentavam devido à perda de homens para o grupo Radha Damodara.
Com a saída dos rapazes, a distribuição de livros diminuía naqueles templos. Em vista da intensa propaganda a favor da adesão aos grupos motorizados de distribuidores de livros, como poderiam os leais devotos de templo permanecer satisfeitos ao arrecadarem dinheiro principalmente para a manutenção dos templos, sem poderem dar-se ao luxo de distribuir os livros? Os devotos de templo também queriam sentir o êxtase da distribuição de livros, mas isso estava se tornando cada vez difícil devido às táticas mutilantes dos grupos motorizados de distribuidores de livros. Rameshwara pediu que Srila Prabhupada esclarecesse o equívoco filosófico de que devotos casados não eram avançados o bastante para liderar os estudantes celibatários. Prabhupada mencionou o renunciado Chota Haridasa, rejeitado pelo Senhor Krishna Chaitanya, apenas porque se associara ligeiramente com uma mulher. Não obstante, o Senhor Krishna Chaitanya abraçara um devoto casado, Shivananda Sena, ao ficar sabendo que a esposa de Shivananda Sena estava grávida. Prabhupada disse que, embora o relacionamento do Senhor Krishna Chaitanya com seus renunciados fosse diferente do seu relacionamento com os devotos casados, ambos eram transcendentais. Os devotos casados eram incentivados a cumprirem os seus deveres familiares e a criarem filhos conscientes de Deus, Krishna. Dirigindo-se aos renunciados presentes, Prabhupada disse que não lhes era apropriado intrometer-se tanto nas vidas ou nas atividades dos devotos casados. Isso significava que os renunciados estavam pensando mais sobre sexo do que os devotos casados. Se os devotos renunciados conversassem o dia inteiro sobre vida familiar, acabariam ficando contaminados. Então, Prabhupada contou uma história para ilustrar o seu ponto de vista. Certa vez, dois sacerdotes brahmanas, Bimala, vou começar de novo. Certa vez, dois sacerdotes brahmanas estavam para cruzar um rio quando apareceu uma senhora, a qual precisaria de ajuda para atravessar o rio. Assim, um dos sacerdotes brahmanas ofereceu-se. É que quando eu vi essa história, Bimala, falaram que eram dois estudantes celibatários, mas o que importa é o conteúdo, né? O conteúdo é o mesmo. Não importa se são dois sacerdotes brahmanas ou dois estudantes celibatários. Vou ler o que está aqui. Tá bom, sim senhora. Certa vez, dois sacerdotes brahmanas estavam para cruzar um rio quando apareceu uma senhora, a qual precisaria de ajuda para atravessar o rio. Assim, um dos sacerdotes brahmanas ofereceu-se para carregá-la nas costas. O outro sacerdote brahmana ficou chocado, mas não disse nada. Após a travessia do rio, a senhora agradeceu-lhes muito e seguiu seu caminho. Os dois sacerdotes brahmanas continuaram a caminhar, porém, por horas a fio, o outro sacerdote brahmana não deixava de falar sobre o incidente. Deixaste aquela mulher montar em tuas costas e tocar em teu corpo, disse ele, e prosseguiu falando. Por fim, o outro sacerdote brahmana o corrigiu. Eu a carreguei nas minhas costas por 10 minutos, mas tu a tens carregado em tua mente pelas últimas 3 horas. Os presidentes de templo escolheram Jayadueta, um estudante celibatário perito na filosofia da consciência de Deus, Krishna, para apresentar o caso deles perante Srila Prabhupada. Alguns dos membros do GBC que compartilhavam os mesmos pontos de vista também vieram à reunião, e como grande parte da oposição estava contra o grupo Radha Damodara, Tamal Krishna Goswami também apareceu, a fim de defender o seu grupo. Os muitos membros do grupo Radha Damodara, os quais haviam vindo a Mayapur em busca de bem-aventurança transcendental, após um ano de exaustivo serviço de distribuição de livros, ouviram as críticas lançadas contra eles e quiseram retalhar.
A jubilante atmosfera transcendental do festival Hare Krishna estava ameaçada por um rompimento político. Jaya Adwaita explicou a Prabhupada que, segundo achavam os presidentes de templo, a propaganda de que os devotos casados eram incompetentes para liderar os estudantes celibatários, na realidade não passava de um ardil. O que estava mesmo em questão era os homens e o dinheiro, dizendo aos estudantes celibatários de templo que não trabalhassem subordinado a devotos casados. Os devotos renunciados do Radha Damodara conseguiam atrair os rapazes e tirá-los de seus serviços autorizados nos templos. Tamal Krishna concordou que, se é que tais ideias falsas estavam circulando, era necessário sustá-las. Porém, sustentou que, na realidade, o seu grupo não perpetrava semelhante filosofia. Lançaram-se acusações mútuas perante Srila Prabhupada, que então apresentou sua opinião. O padrão deve ser que não haja discriminação entre devotos casados e devotos renunciados. Devemos analisar tudo de acordo com o avanço em consciência de Deus, Krishna. Jai Krishna Tattva Veta Sei Guru Raya. No rodapé aqui, a tradução. Independentemente do status social, qualquer pessoa que conheça a ciência da consciência de Deus, Krishna, é qualificada para se tornar mestre espiritual. Coleção Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 828. Deve-se seguir este princípio, analisar o avanço de cada um em consciência de Deus, Krishna. Palena Parityayate, em português, julguem pelos resultados e não pela roupa. Poxa vida, hein? Aqui matou a pau, Bimala. Jai Prabhupada. Assim, julgue pelos resultados e não pela roupa. Assim podemos ver em que posição está cada devoto. A formação de partidos políticos destruirá tudo que já construímos. Prabhupada diz que, em geral, o estudante celibatário é assistente do renunciado e o renunciado é um pregador. O devoto casado também é a pessoa adequada para cuidar do templo. Portanto, se um estudante celibatário quisesse viajar com um renunciado, isto era correto. Mas, se ele tem uma responsabilidade, disse Prabhupada, deve ficar onde está. O que interessava mesmo, disse ele, era que todos os devotos deviam considerar-se servos dos 6 principais renunciados de Vrindavana. Todo o problema deles devia-se ao esquecimento de que todos são servos de Deus, Krishna. Não é verdade que um serviço específico seja só para devotos casados ou para devotos renunciados, concluiu Prabhupada. Não, desculpem, prosseguiu Prabhupada. É uma conclusão, né? Tá, eu errei. Tá, vou ler de novo. Não é verdade que um serviço específico seja só para devotos casados ou para devotos renunciados, prosseguiu Prabhupada. O devoto deve ser Krishnadasa. Julga-se o serviço de um servo pelos resultados obtidos. Por que esse negócio de partidarismo? Jai Krishna Tattva Veta Sei Guru Raya. Bhaktivinoda era um devoto casado. Bhaktisiddhanta era um renunciado. Então um é melhor do que o outro? Não. Logo, não deve haver ameaças. Agora somos uma organização mundial. Prabhupada repetiu várias vezes o verso Kiba Vipra Kiba Nyasi Shudra Kenenaya Jai Krishna Tattva Veta Sei Guru Raya, eliminando desta maneira a alegação de que a classe determina a qualidade de um devoto. Todo aquele que conhece a ciência de Deus, Krishna, todo aquele que esteja plenamente ocupado a serviço de Deus, Krishna, enfatizou Prabhupada, é um devoto puro de Deus, Krishna.
Um renunciado prosseguiu. Espera aí, Bímola. Deixa eu tomar água. Onde eu estava, hein? Aqui, ó. Um renunciado, prosseguiu Prabhupada, podia pregar, mas também podia administrar. Um devoto casado podia administrar, mas também podia pregar. Embora Prabhupada já tivesse explicado estes pontos, agora ele estava resolvendo a questão de uma vez por todas. Era preciso parar com aquela discriminação, disse ele. Discriminar não era consciente de Deus, Krishna. E o GBC deveria revogar todas as resoluções discriminatórias contra os devotos casados. Prabhupada enfatizou que o verdadeiro padrão era ser Krishna Dasa, servo eterno de Deus, Krishna. Com esta atitude de rendição, o devoto devia ser perito e estar disposto a fazer qualquer serviço que fosse necessário. Para dar um exemplo, ele contou que há uns 50 anos, quando ele era gerente do laboratório de Bosé, em Calcutá, os empregados entraram em greve. Ele disse aos funcionários que vieram ao trabalho: vamos lá, vamos empacotar tudo isso. Eles aceitaram o trabalho com submissão e por isso a greve não vingou. Do mesmo modo, qualquer que fosse a espécie de serviço exigida, o devoto deveria executá-la. Devemos ser servos de Deus, Krishna, muito obstinados, disse Prabhupada. Prabhupada salientou que provavelmente ele foi o primeiro renunciado genuíno na história a providenciar matrimônios entre discípulos. De certo que ele não estimulava os seus discípulos a desobedecerem aos princípios reguladores, disse ele, mas o que importava na verdade era o serviço a Deus, Krishna. Se para isso fosse necessário providenciar casamentos, então dever-se-ia fazê-lo. Mas, em geral, segundo as divisões de funções, o renunciado dedica-se plenamente a pregar. Disse ele. Não, é que eu estou aqui... Estou como digerindo, Bima. Estou digerindo. Ah, não é para digerir, é só para ler. Estou digerindo o que eu estou lendo. Tá, mas vamos voltar aqui. Se para isso fosse necessário providenciar-se para o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, fosse necessário providenciar casamentos, então dever-se-ia fazê-lo. Mas, em geral, segundo a divisão de funções, o devoto renunciado, dedica-se plenamente a pregar e não a fazer casamentos, disse ele. E não se deve impedir que os renunciados preguem. Deixem que cada devoto continue cumprindo o dever a ele atribuído, qualquer que seja este dever. Se houver alguma discrepância, tentem corrigi-la. Todo boato tem um fundo de verdade. Está vendo, Bima? Prabhupada estava não só definindo e resolvendo as desavenças imediatas, mas também elevando todos os devotos ao nível de consciência de Krishna, dedicada e inspirada. Ele não estava tomando o partido de um grupo, nem diluindo a filosofia para apaziguar os ânimos. Ele apelava para a inteligência de seus discípulos. E mais do que isso, entrava em seus corações e deixava-os satisfeitos e verdadeiramente desejosos de trabalhar uns com os outros. Ao parar de falar, Srila Prabhupada quis saber qual era a opinião dos devotos. Jayadvaita disse achar que os presidentes ficariam inteiramente satisfeitos com as decisões de Prabhupada. Tamal Krishna disse que o GBC também ficaria satisfeito e que todos, pela graça de Prabhupada, poderiam, a partir de então... Desculpem. Tamal Krishna disse que o GBC também ficaria satisfeito e que todos, pela graça de Prabhupada, poderiam, a partir de então, seguir em frente com a compreensão correta.
Assim, os devotos saíram alegres do quarto de Prabhupada, dispostos a juntarem-se aos outros e a participarem de um festival Gora Purnima edificante e apolítico. Na manhã seguinte, Prabhupada saiu para caminhar no terraço do prédio de Mayapur. Assim que começou a circundar o terraço, pelo menos 2 dúzias de devotos, principalmente presidentes de templos e renunciados, juntaram-se a ele. Os presidentes de templos sentiam-se vitoriosos. As posições deles haviam sido defendidas e os maus entendidos filosóficos haviam sido retificados. Agora tudo estava correto. Aquele incidente aumentara a fé dos devotos em Prabhupada e na sabedoria que há em seguir as ordens do mestre espiritual sem falso prestígio. Enquanto todos caminhavam, Pancha-Dravida Swami, com uma atitude de bem-humorado, alívio da tensão dos dias anteriores, pôs-se a questionar Prabhupada de maneira estranha. Há muita coisa que não entendo, disse ele. Na coleção Chaitanya Charitamrita há aquela história de Sakshi Gopala, a deidade que veio testemunhar a favor do jovem sacerdote Brahmana. O rapaz servia ao sacerdote Brahmana idoso e por isso o sacerdote Brahmana idoso prometeu-lhe a mão de sua filha em casamento. Então a deidade veio dar o seu testemunho. Ora, se ele era um devoto tão puro, por que pediu à deidade que viesse de um lugar tão distante só para que ele pudesse se casar? Por que ele não queria permanecer solteiro? E por que fez a deidade vir só para favorecer o seu casamento? Não foram suas palavras, mas a maneira com que Pancha-Dravida disse, gracejando no papel de um renunciado excessivamente crítico. E Prabhupada imediatamente entrou no espírito brincalhão. Não somos contra o casamento, somos contra o sexo ilícito. Mas, só porque nenhuma mulher quis saber de você, agora você anda dizendo que ninguém deve se casar? Vejam só. É muito engraçado, Prabhupada é muito engraçado, viu? Vejam só a psicologia do rapaz. Eu estou imaginando a cena e a cara de Prabhupada, né? Prabhupada às vezes respondia as perguntas com uma careta, né? Vejam só a psicologia do rapaz. E os devotos caíram na gargalhada. Esta é a filosofia das uvas azedas, disse Prabhupada. Nenhuma mulher quer saber de você, ninguém o quer, e por isso você sente esta rejeição e acha que ninguém deve se casar. Na manhã de Gora Purnima, o dia do aparecimento do Senhor Krishna Chaitanya, Srila Prabhupada palestrou sobre um verso do Bhagavatam, falado por Prahlada Maharaja ao Senhor Nishinradeva. O verso é do Bhagavatam 7.9.38, canto 7, capítulo 9, verso 38. Refere-se indiretamente ao aparecimento de Shri Krishna Chaitanya. Dessa maneira, meu Senhor, tens aparecido sob diferentes encarnações, como seres humanos, como animais, como um grande santo, como semideuses e como um peixe e uma tartaruga. Deus é muito doido, Bimala. Cada história, né? Dessa maneira mantens toda a criação e diferentes sistemas planetários. Ele pode tudo, né? E eliminas os princípios demoníacos em todas as eras. Portanto, meu Senhor Krishna, protege os princípios da religião. Na era de Kali, não declaras ser a suprema personalidade de Deus. Por isso és conhecido como Triuga, ou o Senhor que aparece em 3 eras. Sentado confortavelmente em seu assento elevado, Srila Prabhupada olhou para cima de seus óculos de leitura para o longo salão repleto de discípulos sentados. 2 devotos abanavam com grandes abanos, os muitos candelabros de vidro cintilavam, na extremidade oposta do salão erguiam-se as formas de Radha, Madhava e do Senhor Krishna Chaitanya.
Temos aqui uma declaração muito específica a respeito de Shri Krishna Chaitanya, disse Prabhupada. Ele é Avatara. Krishna Chaitanya é a mesma suprema personalidade de Deus, mas ele é Chana. Chana significa coberto, não diretamente. Isto porque ele apareceu como um devoto de Deus. Apareceu disfarçado, né? Deus veio disfarçado há 538 anos atrás. Srila Prabhupada explicou por que o Senhor Supremo Krishna apareceu em Kali Yuga como um devoto de Deus. Ao aparecer, o Senhor Krishna deu a seguinte ordem a todos: rendam-se a mim. Mas eles pensaram: quem é esta pessoa para nos pedir tal coisa? Que direito ele tem? Por que deveríamos renunciar? Mas o próprio Deus, o Senhor Supremo, tem que ordenar. Isto é Deus. Porém, pensamos de outra forma. Quem é este homem? Por que ele está dando ordens? Por que abandonar tudo por ele? Todo o processo de consciência de Deus, Krishna, requer submissão, rendição a Krishna, explicou Srila Prabhupada. Mas é submetendo-nos ao devoto de Krishna, ao seu representante, que nos rendemos a ele. Assim, Shri Krishna Chaitanya apareceu neste dia para dar misericórdia às almas caídas, cuja tolice é tão grande que não as deixa aceitar a consciência de Deus, Krishna. Ele as está ensinando pessoalmente. Assim é este canto e dança público de Hare Krishna. Mais tarde aquela manhã, Prabhupada desceu de novo à sala do templo, desta vez para realizar iniciações. 15 devotos iam receber a iniciação sacerdotal bramínica, 25 a primeira iniciação e 7 a iniciação de renúncia, a quarta iniciação. Outra vez, Srila Prabhupada citou o verso que se tornara o tema do festival, Kiba Vipra Kiba Nyasi Shudra Kenenaya, em português. Quer alguém seja devoto casado ou devoto renunciado, isso não importa. Ele deve se tornar mestre espiritual. Como? Eu vi uma aula de um mestre espiritual casado, Bímola. Ele chamava Virabarro. É uma super aula incrível, né? É o que Prabhupada falou aqui, ó. Quer alguém seja devoto casado ou devoto renunciado, não importa. Ele deve se tornar um mestre espiritual. Como? Jai Krishna Tattva Veta, em português. Pode se tornar mestre espiritual aquele que conhece os princípios da consciência de Deus, Krishna. Aquele que compreende Krishna. Mestre espiritual é o posto conferido aos renunciados e sacerdotes brahmanas. Quem não se torna um sacerdote brahmana não pode se tornar um renunciado. E o renunciado deve ser o mestre tanto de todas as classes, quanto de todas as classes sociais e transcendentais. Tá. Eu vou ler de novo aqui. Quem não se torna um sacerdote brahmana não pode se tornar um renunciado. E o renunciado deve ser o mestre de todas as classes sociais e transcendentais. Logo, precisamos de muitos renunciados que assumam a responsabilidade da pregação. Há pessoas sofrendo no mundo inteiro por falta de consciência de Deus, Krishna. Srila Prabhupada advertiu os rapazes a que vivessem como renunciados muito estritos. Também enfatizou: calma. Peraí, Bímola, misérias do corpo e da mente. Tá coçando o nariz. Oh, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Tudo você quer saber. Tá louco. Não achei ruim não, tô abanando o rabinho. Logo, precisamos de muitos renunciados que assumam a responsabilidade da pregação. Há muitas pessoas sofrendo no mundo inteiro por falta de consciência de Deus, Krishna. Na verdade, não param de nascer almas condicionadas, sofredoras, né, Bímola? E sem consciência de Deus, Krishna,
todos estão sofrendo. Srila Prabhupada advertiu os rapazes a que vivessem como renunciados muito estritos. Também enfatizou que todos os seus discípulos deviam treinar para se qualificarem como mestres espirituais. Todos os seus discípulos, está vendo? E citou Jari, Deka, Tari, Kaha, Krishna Upadesha. Em qualquer parte, quer você esteja neste ou naquele canto do mundo, não importa. Quer você esteja em casa ou fora de casa, não importa. Tornem-se mestres espirituais, todos vocês. Como tornar-me-ei um mestre espiritual? Não tenho qualificação alguma. O Senhor Krishna Chaitanya que não é necessário ter qualificação alguma. Só se exige uma condição. Há de se repetir a instrução do Bhagavad Gita. Isto é tudo. Jari Deka Tare Kaha Krishna Upadesha. Torne-se mestre espiritual. Não seja como os patifes e desmiolados que adulteram a instrução de Krishna. Apresente o Bhagavad Gita como ele é. Assim você poderá ser mestre espiritual. Você pode ser o mestre espiritual de sua família, de sua sociedade, de sua nação, de onde quer que você esteja. E, se possível, saia e pregue esta missão do Bhagavad Gita. Portanto, o nome do nosso movimento é Consciência de Deus, Krishna. Tudo aquilo que Krishna diz, você aceita e prega. Assim, você passa a ser um mestre espiritual. No dia de Gora Purnima, todos jejuaram até o nascer da lua e a maioria dos devotos foi banhar-se no rio Ganges. Jaipataka Swami disse-lhes que, segundo a escritura védica, todo aquele que se banhasse no rio Ganges em Mayapur durante o aniversário do Senhor Krishna Chaitanya libertar-se-ia do nascimento e da morte. À noitinha começaram a chegar inúmeros peregrinos. De toda a Bengala Ocidental vinham pessoas fazer a sua visita anual aos templos de Mayapur, especialmente ao local onde nascera o Senhor Krishna Chaitanya, e mais recentemente ao templo Mayapur Chandrodaya Mandir da ISKCON Hare Krishna. Em Calcutá, o povo vira os cartazes que anunciavam o festival Hare Krishna de Gora Purnima da ISKCON. E dezenas de milhares de aldeões tinham ouvido falar do maior prédio jamais construído na Bengala Ocidental e da deidade dourada de Irada e Madhava. Os devotos recebiam os convidados como alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, e vendiam-lhes exemplares do Gita Gan, a versificação bengali do Bhagavad Gita feita por Srila Prabhupada. Durante a noite, filas enormes de pessoas transitavam para dentro e para fora dos portões dianteiros do templo Mandir. A multidão levantava uma nuvem de poeira, vou ler de novo. A multidão levantava uma nuvem de poeira e os sons de sinos, de ricksha, de mulheres cantando Hare Krishna e amigos conversando, e do canto e dança público de Hare Krishna amplificado, oriundo do templo, tomavam conta da atmosfera. A maioria dos visitantes passavam pelo templo Hare Krishna, visitavam a exposição de fotos e depois se acomodavam em algum canto, assistindo ao canto e dança público de Hare Krishna ou a peça de teatro na grande tenda ao ar livre. Embora se aproximassem de 100 mil o número de visitantes, tudo transcorria na mais perfeita paz. As pessoas iam e vinham sem empurrar nem correr, observando o respeito costumeiro próprio de quem visita um lugar sagrado. Ih, está acabando a água. Tem que dar, tá bom. Dhruvanata comenta: a atração mais estática do festival era quando Srila Prabhupada circunambulava o templo após a saudação às deidades de manhã
E caiu a internet, Bímola. Voltou, para variar. Melhor internet do mundo. Vou ler de novo. Dhruvanata comenta: a atração mais estática do festival era quando Srila Prabhupada circunambulava o templo após a saudação às deidades de manhã. Havia um sino em ambos os lados da sala da deidade, e enquanto fazíamos a circunambulação e Prabhupada se aproximava dos sinos, um devoto entregava-lhe a corda presa aos sinos. À medida que os devotos cantavam e dançavam Hare Krishna em êxtase, Prabhupada puxava o sino no compasso do canto e dança público de Hare Krishna, e ao mesmo tempo erguia a mão esquerda, incitando os devotos a cantarem e dançarem Hare Krishna cada vez mais. Anaka Dundubi comenta: Srila Prabhupada sentava-se na varanda e ficava observando o templo Mayapur. Uma vez eu o vi acompanhando alguns meninos com os olhos. Os meninos ordenhavam suas vacas. Ele adorava contemplar toda a região do templo Mayapur. Alguém deu-lhe um pequeno par de binóculos e que ele usava para vasculhar toda a área de Mayapur, com um dedo erguido no ar. Ele parecia um general. Virando o rosto para o lado da casa de Bhaktivinoda Thakur, ele focalizou o lugar onde nascera o Senhor Krishna Chaitanya. Ficou observando detidamente e depois disse: quase ninguém. Eles não têm ninguém. Swarupa Dasa Goswami comenta: certo dia, é que eu pensei, Bimala, Swarupa Damodara, Swarupa Dasa, Satswarupa Dasa Goswami foi quem compilou essa coleção aqui. Satswarupa Dasa Goswami comenta: certo dia, Prabhupada mandou chamar os membros do GBC. Era de tarde e pudemos observar que ele se sentia muito bem-aventurado. Enquanto ouvia o canto e dança público de Hare Krishna no templo, disse-nos que todos deveriam vir a Mayapur e cantar Hare Krishna 24 horas por dia. E disse: há tanto espaço aqui, a aula matinal é tão boa, a instrução de 1 milhão de anos de Prahlada Maharaja, palavras de um menino de 5 anos. Segundo o Bhaktivinoda Thakur, o canto de Hare Krishna é o único consolo. O canto de Hare Krishna nada tem de material. A Jamila exclamou o nome de Narayana e foi salvo. Prabhupada disse que deveriam vir bandos de devotos a Mayapur, de modo que sempre houvesse pelo menos 500 homens presentes. Então o devoto disse: nos Estados Unidos estão tentando cantar mais 12 horas por dia de Hare Krishna, tentando organizar um programa de 24 horas de canto e dança público de Hare Krishna. Sim, em toda parte deve haver gente cantando o santo nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, disse Prabhupada. Ao invés de reuniões, resoluções, dissoluções, revoluções e então nenhuma solução, deve haver canto de Hare Krishna. Gopa Vrindapala comenta: eu fazia a guarda noturna e Prabhupada levantava-se por volta da meia-noite ou 1 da madrugada. Ele ficava no andar de cima e eu um andar abaixo. Ele cantava bastante Hare Krishna, caminhando de um lado para o outro do varandão. É no Rosário, né, Bima? Ele cantava bastante Hare Krishna, caminhando de um lado ao outro do varandão. Eu não podia vê-lo, mas podia ver a silhueta de sua cabeça raspada. Caminhava cerca de 10 passos para um lado e depois 10 passos para o outro. Eu ficava de vigia durante 3 horas e aproveitava para cantar Hare Krishna no meu rosário e admirar a cabeça de Prabhupada indo para lá e para cá. Às vezes eu podia ouvi-lo cantando Hare Krishna mais alto. Lembrava-me de Bhaktisiddhanta Saraswati, pois muitas vezes Srila Prabhupada descreveu
o varandão onde Bhaktisiddhanta Saraswati andava de um lado para o outro, imaginando e conjecturando como propagar o movimento da consciência de Deus, Krishna. Da mesma maneira, Prabhupada andava para lá e para cá e pensava em como difundir a consciência de Deus, Krishna. Anaka Dundubi comenta: havia um belo entalhe de sândalo de Radha e Krishna na parede do quarto de Prabhupada, tal como na capa do livro Krishna, com Radha e Krishna de pé, Radharani com o braço em volta de Krishna segurando a flauta dele e Krishna segurando o seu manto em volta dela. Quando não vinham visitantes para a audiência, Prabhupada ficava sentado a olhar para este entalhe que ele tanto adorava. Quando eu aparecia com uma guirlanda para ele, ele a usava durante a audiência por cerca de 1h30 e depois da audiência levantava-se e ia para o banheiro, sempre se lembrando de tirar a guirlanda do pescoço. Então ele voltava e dava a guirlanda a Radha e Krishna. Houve ocasiões em que lhe dei guirlandas feitas de florzinhas brancas muito aromáticas que Jananivasa me dava. Prabhupada pegava esse tipo de guirlanda e, num gesto muito lindo, colocava em Radha e Krishna. Era a perfeição da adoração à deidade, a maneira como ele colocava aquela guirlanda em Radha e Krishna.